Então, são 3 formas de utilizar o enrolamento da mangueira. Como enrolar a mangueira. Não utilizar a mangueira para nenhum outro fim, né? Porque normalmente se utiliza a mangueira para esgotamento, mangueira para fazer manutenção, para fazer limpeza. Então, normalmente, lavagem de pátio, lavagem da garagem, isso acontece muito em shoppings, certo? Lavar o pátio lá fora, aguar a planta, aguar um jardim. Mangueira de combate a incêndio não foi feita para isso. Até porque, na hora do uso, você termina acelerando o desgaste dela e quando efetivamente precisar para o combate a incêndio, você tem problemas com a mangueira. A mangueira furou, está caindo a pressão, porque a mangueira furou lá atrás. Foi o mau uso ou uso inadequado lá atrás, ok? Que não seja efetivamente para o combate a incêndio. Não é isso? Então, alguma dúvida, minha amiga? Não temos nenhuma dúvida. Tudo tranquilos. Tranquilo. Nossa senhora, hein, Tatiana? A gente vai ter que fazer enrolation aqui, né? Tentando agora de enrolation. Eu não gosto não, Billy, desse negócio de enrolation não, viu? Então a gente vai tocar aula, que eu estou aqui da metade para aula para frente, estamos agora apenas com 40 minutos de aula, Billy, né? Vamos mostrar, a gente vai botar uns exercícios então para a gente fazer daqui a pouco. Se a gente chegar ao final, a gente bota os exercícios para fazer. Vamos lá. Regras para a utilização da mangueira de incêndio. Para a sua segurança, é preciso que você não utilize a mangueira das caixas de abrigo em treinamento de brigadas. Por quê? Porque na hora que você pode estar fazendo um treinamento, você pode estar, naquele momento, eclodindo um incêndio. E aí? E aí? A agonia não vai se dar. Você está fazendo um treinamento de um lado, para o outro lado existiu um real incêndio. Então se faz treinamento com as mangueiras velhas, com as mangueiras utilizadas. Você tem que ter um estoque, né, de reposição. Esse estoque de reposição deve estar no seu almoxarifado de materiais de combate a incêndio, ou de prevenção de incêndio. Lembra que quando nós falamos de sprinkler, você precisava ter pelo menos 20% da quantidade de ampolas que você tem no ambiente? Se você tem 100 bicos de sprinkler distribuídos no ambiente de proteção, você tem que ter pelo menos 20 bicos de sprinkler, 20 bulbos para ser substituído. Certo? Para você fazer um teste, para você fazer um treinamento, você tem isso. Mangueiras é a mesma coisa. Se você tem na sua fábrica, na sua indústria, no seu estabelecimento lá que você trabalha, tem uma quantidade de mangueira, vai de 100 mangueiras, é preciso você ter uma reposição. Mangueiras, como é muito mais caro, naturalmente você tem uma reposição na ordem de 10%, ou seja, 10 linhas de mangueira para você ter em reposição. Por quê? Porque na hora de você utilizar uma mangueira aqui, você utilizou para treinamento ou para efetivo combate, você vai pegar essa mangueira e depois botar para manutenção, né? E essa manutenção vai lhe exigir um tempo para secagem, para limpeza, para você fazer novamente a acomodação. Enquanto isso, você pega as mangueiras que estavam reservas, bota para a efetiva utilização se houver o incêndio, ok? Temos umas perguntas aí, né? Temos sim, do Paulo Escada, Pernambuco, aluno Marcelo. Ele pergunta se existem vários tipos de tamanho. De quê? De mangueira, né? Acredito que sim. Então vamos lá, de mangueira. Então tem. Eu acho que você não veio na aula anterior, na aula que nós falamos sobre mangueira, né, Tatiana? Falamos há 2 aulas atrás sobre mangueira. Então acho que o nosso amigo aí deve ter tido algum problemazinho que não pôde frequentar a aula. Ou não teve possibilidade de ir lá no AVA lá e clicar lá no videozinho da aula e assistir novamente a aula, porque não teve oportunidade de vir. Então faça isso. 2 aulas atrás, a aula número 4, se eu não estou enganado, que essa é a 6ª aula nossa, nós falamos sobre mangueira. Tem sim, tem mangueira tipo 1, mangueira tipo 2. A mangueira tipo 1 predial, a mangueira tipo 2 industrial. A mangueira tem 2 tipos também em termos do calibre, da seção transversal dela. Pode ser mangueira de 38 milímetros, ou 1,5 polegada, ou mangueira de 2,5 polegada, ou 63 milímetros. Cada uma tem sua utilidade. Então, pesquisa lá atrás, assiste a aula 4 lá, que você terá a explicação perfeitinha. Senão eu vou passar o dia todo falando sobre mangueira aqui. Tá bom? Mais alguma? Não temos mais dúvidas. Ótimo. Tem a presença maravilhosa do nosso coordenador aqui, nos fiscalizando e orientando sempre. Então vamos lá. Billy, joga nas regras aí na utilização de mangueira. Então, para sua maior segurança, como já falei, utilize a mangueira das caixas de abrigo em treinamento de brigadas, certo? Evitando danos e desgaste.
As mangueiras utilizadas em treinamento de brigadas devem ser mantidas somente para esse fim, que naturalmente é aquelas que já foram utilizadas muito, que é aquelas que já estão desgastadas, já estão com avarias, aí você usa para treinamento, tá certo? Aquelas que estão boas, são novas, você utiliza efetivamente para o combate a incêndio, porque você tem a certeza que você não, na hora de precisar dela, ela não vai falhar, né? Evite uma coisa, olha, que sempre estraga na mangueira, não é só a abrasão, o arrastar sobre o solo, que vai causando atrito. Principalmente, você tem que fazer um treinamento que acontece muito em mangueira, que a mangueira está novinha, mas não presta mais para combater incêndio. Por quê? Porque as quedas que são dadas nela, no munhão, que é a ponta da mangueira, que é de cobre, ele termina empenando. Aí não dá mais para fazer o engate. É um munhãozinho, é a boca de saída da mangueira. Na próxima aula eu vou trazer uma mangueira aqui para mostrar para vocês tudo isso, para fazer um trabalho semi-prático aqui entre mim e vocês, aí uma interação que nós vamos ter na próxima aula. Então, esse munhão, que é a boca de saída da mangueira, que empata uma com a outra, nós vamos ver o empatamento daqui a pouco, é em cobre. Caiu no chão, ele bateu, ele empena, ele amassa, aí não dá mais para fazer empatamento. Aí aquela mangueira tem que passar por aquele munhão tem que passar por uma retífica. É como se você fosse retificar uma roda de um carro que caiu no buraco e empenou. Empenou, vai ter que fazer um desempeno. E normalmente desempenho com cobre tem que ser uma pessoa muito especialista que termina quebrando. Então, raramente a gente encontra uma pessoa que seja um especialista nisso aí e consiga recuperar tão facilmente. E quando recupera, quase que é um preço de outra mangueira, tá? E aí termina fazendo o seguinte: corta a mangueira, pega aquele ponto, bota outro munhão, né, e faz empatamento com alargamento. Esse empatamento, por não ser industrial, manual, ser um empatamento normalmente caseiro, como a gente chama, ele não dá aquela segurança em relação à pressão que vai se exigir na mangueira. Aí termina rompendo, largando, saindo, desconectando. Tá ok? Então vamos de frente? Temos pergunta? Então vamos de frente. Então vamos lá, Billy. Então, evitar essas quedas das uniões, os munhões. Nunca guardar a mangueira molhada após a lavagem. Tem que deixar ela secar. Normalmente coloca ela secar na vertical. Bota num varal, estenda ela pendurada na janela até o solo, uma parte mais alta, uma parte mais baixa, para poder fazer com que haja escoamento da mangueira. Tá? Então, nunca guardar a mangueira molhada. Uso ou ensaio hidrostático, principalmente após a lavagem, ou uso ou ensaio hidrostático. Porque o ensaio hidrostático da mangueira é feito com um tamponamento de um lado e pressão do outro. Certo? Aí essa mangueira vai receber aquela pressão até o limite de que ela está resistindo por norma. Porque normalmente aquele limite da norma ele está programado para resistir até 20 kg por centímetro quadrado. Se você 20 PSI. Então, na hora que ele pressiona 20 PSI, sabe que aquela mangueira tem uma resistência de até 30% a mais. Não pode ir até 26 PSI. Mas a norma, o teste de hidrostático só vai até 20, tá? Que é a obrigatoriedade. Vamos lá? Transporte de mangueira. Temos praticamente dois métodos distintos. Né? O primeiro método é a junta da união da mangueira deve estar sempre voltada para frente, né? Para onde você vai transportá-la. O bombeiro ou o agente da brigada de incêndio, né? Com os joelhos apoiados na lateral, no solo, inclina o corpo para frente e segura lateralmente o rolo de mangueira com ambas as mãos e coloca ela voltada, com as uniões voltadas para frente. Esse é um método de condução, de transporte, tá? Vamos ver uma figurazinha aí mais à frente. O segundo método é o caso da mangueira transportada apoiada na palma da mão, com o braço estendido, próximo ao lado do corpo, mantendo a junta de união voltada para frente também, e para baixo. São duas, que a questão dela está aduchada. E o levantamento inicial da mangueira, já aduchada, é análogo ao procedimento do método 1. O operador abaixa, joelha-se ao lado, segura ele e fica ao lado. Então vamos ver as figurinhas aí. Então, dá para a gente notar aí. Agachou-se, veja o agachamento que está aí ao lado, pegou a mangueira, essa mangueira está aduchada, a gente vê que as duas uniões estão próximas uma da outra, essa chamada aduchada. Quando a união está no centro e a outra está no final, o sistema é espiral, e o zigue-zague é aquele que está mangueira fazendo dobras sobre si mesma, né? Não é enrolada. Não há uma espiralização ou um aduchamento. E aí, você vê o primeiro método, você conduzir sobre os ombros, aí fica o munhão à frente, e outro você conduzir ao lado do corpo, que é o segundo método, você coloca
na palma da mão, segurando, e ele ao lado do corpo com os braços estendidos. Então, método 1 sobre os ombros, o método 2 ao lado, tá? Condução. Temos dúvida? Tranquilos? Então vamos em frente. Agora vamos aos métodos de desenrolar e enrolar a mangueira, né? Vamos ver se na próxima aula a gente traz uma mangueira aqui, Billy, e a gente faz aquela práticazinha de enrolar e desenrolar a mangueira aqui com o pessoal, né? Então, você pega aí está o método de desenrolar, né? Vamos começar pelo fim para chegar ao começo. Para poder desenrolar dessa forma, nós vamos ver que esse está no método de aduchamento, que você pode pisar